comprar livro? Afinal, livro é a nossa fonte primária e ler livros é uma parte indispensável do conhecimento do saber teológico. Agora, a pergunta que surge na mente das pessoas é: ok, que livros eu tenho que comprar? Como que eu tenho que comprar? Existe algum critério que pode me ajudar a pensar em como nós podemos comprar livros? E por incrível que pareça, existe, e eu gostaria de compartilhar alguns segredos. Se eu falar segredo, parece meio coaching, né? Mas alguns princípios aí que podem nortear você comprar, adquirir livros e de uma maneira melhor, de forma a não jogar dinheiro no lixo. Por quê? Porque quando você não tem um certo tipo de curadoria, nós estamos à mercê do mercado, de promoções, de seduções que aparecem no meio do caminho, que nos chamam a gastarmos o nosso rico dinheirinho, muitas vezes de uma maneira não tão efetiva assim. Então, eu daria o nome desse encontro de Como Comprar Livros Teológicos com Sabedoria. Eu vou falar sobre 7 dicas que vão ser importantes para você. Guarde essas dicas, principalmente nos momentos de promoção. Você sabe que tem uma regra que só não está escrita na Bíblia, porque não deu tempo de entrar. Mas você nunca deve ir ao mercado com fome, certo? Você já ouviu isso, né? Porque sempre você vai comprar coisas a mais do que você realmente precisa. Como que regulamos o nosso ímpeto de comprarmos livros e construirmos uma biblioteca? Primeiro, vamos lá. Defina seu objetivo de leitura. Você tem que fazer uma pergunta muito importante. Por que eu quero ler este livro? Legal? E a sua resposta não pode ser porque a capa é bonita, porque o papel é legal, porque a tipografia me agrada. Existem livros para formação, outros para uma leitura devocional, outros para consulta pontual. Qual é o tipo de literatura que você precisa para uma finalidade que só você sabe nesse momento? Por exemplo, comentário bíblico. Você vai comprar comentário bíblico simplesmente para comprar e para deixar na sua estante? Geralmente, o comentário bíblico a gente compra dentro de uma necessidade de pesquisa que surge. Por exemplo, eu vou fazer uma série de pregações em João. Eu vou comprar um comentário de João que vai me auxiliar durante todo o período de construção das minhas mensagens. Mas o comentário bíblico não é especificamente um livro que eu vou ler de capa a capa. Eu vou ler para consultar, que é diferente de literaturas devocionais que eu vou ler de capa a capa, que é diferente de literaturas de formação que eu vou ler com ainda mais atenção. Então, qual é o objetivo da sua leitura? É pesquisa, edificação, formação? Se você deseja, por exemplo, compreender a doutrina da Trindade, o que você tem que fazer? Priorizar livros que sejam referência nesse tema. Não livros devocionais, não livros superficiais, que mencionem passagens que falam sobre o tema, mas livros que realmente podem te ajudar. Mas se a sua necessidade é ter uma literatura devocional, você não vai comprar um dicionário bíblico, certo? Ainda que esteja na promoção. Às vezes a promoção vale, mas mais do que o livro ser ou não barato, mais do que o livro estar ou não na promoção, o que realmente tem que mandar é o objetivo que você estabelece para a compra do livro. Porque senão você vai começar a comprar um monte de coisa. A fatura vai vir alta. Você vai ter que começar a esconder os livros, as caixas de livros que chegam da sua esposa, porque a sua esposa é a primeira que percebe que os livros estão chegando. O bombom não está chegando para ela, mas os livros estão chegando. E isso é um grande problema. Por quê? Porque você está competindo. A competição é desleal no mundo dos livros. Então, primeira dica importante é estabeleça bem os objetivos. Segunda dica. Aí sim, a gente precisa de uma avaliação mais técnica no que tange a qualidade da editora e do autor. Pode parecer algo sem importância, mas a escolha da editora é importante porque a editora tem questões relacionadas com a qualidade da publicação, com o alcance da publicação, mas existem editoras que têm vieses teológicos muito bem estabelecidos, e isso tem que ser levado em consideração. O autor, editora e autor. Quem você quer ler? Se na primeira dica nós falamos sobre os objetivos, o porquê você quer ler, o porquê leva à questão do quem ler. E o quem ler está relacionado à questão da autoridade. Então, a dica é busque autores com reconhecida formação, reconhecida tradição, reconhecida contribuição, certo? Pode aparecer autores novos? Sim, eu já fui um autor novo. E como que eu convenci as pessoas a comprarem o meu livro? Na verdade, eu não fazia essa ponte primária.
eu pedia para que os meus amigos indicassem o meu livro. Os meus amigos que têm conhecimento da minha obra, que sabem do teor, muitos deles me ajudaram muito para que os meus livros fossem vendidos e para que eu fosse um autor relativamente conhecido. Mas você tem que fazer a avaliação. Por exemplo, você quer saber sobre que tema? Você quer saber sobre Novo Testamento? Quer conhecer um pouquinho mais do Novo Testamento? Você não vai buscar um autor do Antigo Testamento. Você quer saber sobre o calvinismo? Você não vai ler nas obras de Jacó Armínio. A seleção do autor é muito importante porque trata-se de quem escreve, trata-se de quem imprime a questão da autoridade. Priorize autores que estão inseridos já em uma tradição teológica sólida. Autores, sejam reformados ou não reformados, sejam autores que conhecem de âmbitos mais variados da teologia, autores que sejam autoridade na patrística, na teologia própria, enfim, você precisa, para comprar um bom livro, conhecer os autores. E como você conhece os autores? Lendo livros de formação, lendo livros que são livros clássicos na teologia. E uma dica que eu sempre dou para os alunos é o seguinte: leia com atenção as notas de rodapé, porque é nas notas de rodapé que você tem o caminho pavimentado que aquele autor se utilizou para construir todo o argumento que você lê na página principal. Os autores estão classificados nas notas de rodapé, é lá que você busca pelo conhecimento primário. O conhecimento dos autores vem com o tempo, vem com a leitura, vem com o próprio manuseio do mundo da teologia. É algo que vocês vão conquistando aos poucos. Mas uma dica muito prática é essa. Nunca se esqueça. Dê a devida atenção às notas de rodapé, porque é lá que você encontra as referências de obras importantes, de editoras importantes, de autores importantes. Tudo bem? Primeira dica. Segunda dica. Terceira dica. Saiba distinguir os tipos de literatura. Nós falamos, né? Nós temos literatura formativa, que são leituras mais robustas e estruturais. Por exemplo, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, história da igreja. São livros de formação, muito mais teóricos. Por outro lado, nós temos uma literatura que nós chamamos de mais consultiva, que se trata dos dicionários, das enciclopédias. Entre uma literatura formativa e uma literatura consultiva, qual que você deve priorizar para comprar? Você precisa priorizar mais uma literatura formativa do que uma literatura consultiva. Ainda que a consultiva tenha o seu devido valor. Mas não só de livros técnicos vive o teólogo. O teólogo precisa se alimentar espiritualmente, ter a sua vida devocional, vamos dizer assim, fomentada, desenvolvida. E para isso, você precisa ler literaturas que te inspiram, literaturas devocionais. É muito importante, gente, nós não termos um único viés de leitura, mas nós termos uma leitura mais eclética. Então, se você comprar, e essa é uma dica importante, se você for comprar um livro formativo, compra um livretinho devocional para você ler junto. Não compra 5, 6, 7, 8, 9 livros formativos de uma vez. Até porque os livros formativos são caros. E você não vai ler tudo em uma semana. Compre os livros formativos de forma bem espaçada. Estabeleça alvos. Eu vou comprar um livro formativo por mês. Ao final do ano, você vai ter 12 livros formativos. E já terá sido um mérito muito grande você ler esses 12 livros formativos. Mas também nós temos livros que dentro do mundo da teologia nós chamamos de livros técnicos ou acadêmicos, que são livros de tese, de dissertação, que são livros que, além de ser o olho da cara, muito caros, ainda mais se forem escritos em inglês, obras que apenas bibliotecas podem adquirir, são obras que você não vai ler de capa a capa, são obras mais de consulta acadêmica. Então, a pergunta que você deve fazer é: esse tipo de livro determinado tem lugar na minha estante, dentro das minhas inclinações, dentro das minhas expectativas, dentro dos meus interesses teológicos, dentro dos meus objetivos teológicos que eu tenho com relação ao explorar temas novos? O que faz mais sentido?
tá? Está muito ligado com a questão do próprio objetivo. O objetivo vai determinar o tipo de literatura que você vai ter que comprar. E vamos ser bem sinceros, tem que comprar mesmo? Ou eu posso pegar emprestado na biblioteca de um seminário, na biblioteca municipal? Por que eu preciso ter? Por exemplo, literatura devocional faz sentido você ter, mas literatura consultiva, será que faz realmente, tem necessidade realmente de você ter uma enciclopédia aqui do seu atrás de você? Só se for para aparecer bem no YouTube e tirar boas fotos, mas você vai ter gastado um dinheiro enorme para um livro que você vai abrir uma ou duas vezes na vida. Então isso, gente, eu tô com a caneca do Palmeiras, mas eu não sou palmeirense, tá? Eu tô usando por falta de outro copo aqui, né? O meu amigo pastor, né? O meu amigo pastor Rodrigo Leitão, ele é palmeirense e eu preciso trazer uma caneca do São Paulo, que é uma prioridade mais do que comprar livros aqui na igreja no momento. Quarta dica, consulte antes de comprar. Você pega um livro, antes de comprar, e essa é a desgraça do nosso tempo, porque a gente está comprando muito mais pela internet, a gente não tem muito como conhecer o conteúdo do livro só pela internet. Na livraria você ia, lia um capítulo, lia as orelhas, lia a contracapa, você tinha uma informação mais segura dos livros que você tinha para comprar. Leia o sumário, veja se existe um review desse livro na internet. Tente ler a introdução, o prefácio, o índice onomástico, o índice temático, porque revela muito sobre a profundidade e o foco do livro. Não compre livros pela capa. Capa bonita não é garantia de livro bom. A capa pode ser feia e miserável, mas o conteúdo é o que importa. Procure resenhas, escuta podcasts. Esses dias eu comecei um novo projeto. Eu sou doido, eu tenho um monte de projetos por aí, mas um projeto que realmente está me dando muito prazer em fazer é a Estante do Paulo. Você pode encontrar no Instagram, no YouTube. Eu quero justamente ajudar as pessoas a ter uma experiência literária melhor e a otimizar o gasto que as pessoas têm com livro, com realmente livros bons, e eu quero sugerir livros bons para que as pessoas comprem, né? Então busque esse tipo de opinião, escuta podcast, vídeos de professores confiáveis, leia comentários críticos. E qual que é a regra de ouro? Se não encontra ninguém sério comentando sobre o livro, acenda a luz amarela. Se ninguém está lendo um livro, a grande pergunta é: por que você vai ler? Porque a gente tem que otimizar o nosso dinheiro, não é verdade? Então, se o livro está caído no ostracismo, por que você tem que comprar aquele livro? Quinta dica: priorize clássicos antes de modismos. Gente, infelizmente, todos nós fomos criados no Brasil com um tipo de educação muito deficitária, principalmente no que tange à leitura. O brasileiro não lê clássico. Nem clássicos da própria língua portuguesa nós lemos. E se nós lemos apenas para passar no vestibular e nunca mais abrimos os clássicos. Os clássicos são clássicos por um motivo, porque são literaturas e leituras atemporais, que falam ao âmago da alma. E não precisa ser clássico apenas cristão. O crente precisa ler bons autores, clássicos cristãos, Agostinho, Calvino, Lutero, Kuyper, Bavinck, Warfield, Jonathan Edwards, Stott, Packer, Lloyd Jones. Tem que ler toda essa galera que são os clássicos gospel. Mas precisa ler Machado de Assis, precisa ler Homero, precisa ler bons filósofos, precisa ler bons romancistas, precisa ler Tolkien, Lewis, até Harry Potter você pode ler, mas priorize clássicos antes de modismos. É lógico que quando um livro está hypado, quando o livro está no top, você precisa ler, até porque ler os livros que estão no top 10 te dá uma leitura muito boa do tempo em que você está vivendo e das questões que as pessoas estão perguntando. Mas os clássicos fazem bem para a alma. Então, no campo da teologia, você precisa ler os clássicos. Agostinho, Confissões. Calvino, As Institutas. Bavinck, A Dogmática Reformada. John Stott, A Cruz de Cristo. J.I. Packer, Conhecimento de Deus. Lloyd Jones, por exemplo, a sua série de Romanos. São literaturas que precisamos ler. Aí você pode perguntar, mas pastor, se eu for ler tudo isso, eu vou gastar aquilo que eu não tenho. Boa pergunta. Justa pergunta.
leia clássicos de forma espalhada ao longo do ano. Escolhe 3 clássicos para você ler no ano, mas bem lidos. Se você espalha ao longo do ano os tipos de literatura e se você se programa, faz um cronograma disciplinado, eu tenho certeza que você vai gastar menos dinheiro, não vai cair na tentação fácil dos descontos, porque você tem um foco muito bem estabelecido. O desconto é bom para quem tem dinheiro para gastar. O desconto é ruim para quem não tem o dinheiro e quer aproveitar um eventual desconto que pode ser terrível para você, porque de desconto em desconto, o limite do cartão vai para o saco e você fica sem dinheiro no fim do mês. 6ª dica, e essa dica é legal. Pense em termos de biblioteca, não de vitrine. Tem gente que quer fazer vitrine em casa e vitrine de livro. O que você tem para construir não é vitrine que fica bem como cenário de foto. Não é ter uma estante bonita com os livros classificados por ordem de cor. O seu objetivo é construir uma biblioteca. Pode ser uma biblioteca simples, mas precisa ser uma biblioteca de qualidade. Monte sua biblioteca como se estivesse montando uma oficina teológica e não uma prateleira de decoração. Eu fico muito bravo, gente, com pessoas que compram livro e não lê e deixa na prateleira. É o maior estelionato que tem, porque quem vai para casa dessas pessoas acha que o cara tem livro e que os livros foram lidos. Não, a pessoa só comprou livro porque acha que é bonito colocar livro na prateleira. Eu acho que daria para gastar esse dinheiro com coisa muito mais valiosa do que comprar simplesmente livro só para ter. Livro não é para enfeitar, livro é para formar pessoas. A sua biblioteca não é vitrine, é uma oficina teológica. O que é uma oficina? É um lugar onde você tem instrumentos à disposição. Você não vai usar todos os instrumentos, todas as ferramentas ao mesmo tempo, mas em determinadas situações você vai usar um martelo, em determinadas situações, outras você vai usar uma chave de fenda. A biblioteca serve justamente para isso. Faça uma pergunta honesta. Esse livro me servirá por 5, 10, 20 anos? Eu vou reler esse livro? Esse livro dialoga com outros livros que já possuo? Gente, invista mais em qualidade do que em quantidade. É melhor um livro bem investido do que 10 que você compra na promoção. Vai por mim. Muitas vezes promoções são boas. Eu não estou falando que promoções são ruins. Muito livro bom. O Paulo sugeriu leituras também em promoções, são livros ótimos. Mas não é só pela promoção que você vai comprar. Aquilo tem que ter um foco também. 7º, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o princípio da mordomia cristã. Comprar livros não é um fim em si mesmo. É um meio para conhecer mais a Deus, servir melhor a igreja e crescer na piedade. Por isso, comprar livros é um exercício de espiritualidade, de piedade, de santidade. Gaste dinheiro em livros do mesmo modo que você usaria esses recursos para ferramentas importantes no ministério, com responsabilidade, critério, visão a longo prazo. E se pudéssemos fazer um parênteses, é o seguinte: você tem livros que você considera sem uso para você, doe, venda, tá? Não ocupe o seu espaço reduzido com coisa que você não vai usar. Doa para um seminarista, doa para alguém que pode fazer melhor uso, mas não deixa esse rico recurso parado, né, a serviço de ninguém. Depois dessas 7 dicas, eu vou falar sobre sinais de alerta, ou seja, quando não comprar um livro. Essas dicas são importantes. Olha só, evite comprar livros com títulos sensacionalistas, porque geralmente o título sensacionalista promete muita coisa e entrega quase nada, ou entrega mentira. Por exemplo, na minha época de estudante de teologia, tinha livros assim, os códigos secretos da Bíblia. Já viu um negócio desses? Códigos secretos da Bíblia. O fim do mundo revelado. O mistério da glória de Deus. Os negócios meio que esparafatosos. Toma um pouquinho de cuidado, porque quanto mais sensacionalista o título, menos qualidade o texto tende a ser. Para você não comprar livro que promete atalho para a vida espiritual, atalho para conhecimento, atalho para ministério. Um viés extremamente pragmático das coisas. Foge no que for possível. Fuja também de autores com credenciais teológicas, fuja de autores sem credenciais teológicas sólidas ou que se promovem mais do que promovem a Cristo. Porque tem autores que podem escrever até boas coisas, mas a intenção dele está mais em construir o seu bom nome do que contribuir para a teologia.
Outros livros que vocês precisam evitar de comprar, livros que reduzem temas complexos a fórmulas mágicas ou a slogans. É um tipo de estelionato intelectual também. Tem uma questão complexa, por exemplo, o problema do mal. E o livro promete resolver o problema do mal, o problema da Teodiceia. Já está mentindo, porque ninguém resolve essa parada. Então é um dinheiro gasto inutilmente. Resumindo, tudo isso que nós falamos, né? E eu vou abrir espaço para o Paulo dar os comentários dele. Você precisa fazer algumas perguntas importantes antes de comprar o livro. 1. Serve ao meu momento de vida, ministério ou estudo? 2. O autor é confiável? 3. É um clássico? É uma referência? Ou é um livro bem recomendado? 4. Eu realmente preciso desse livro e vou recorrer a esse livro repetidas vezes? 5. Esse livro dialoga com outros livros de outros autores que eu já possuo, ou é um livro redundante? Para que você vai comprar 2 livros que falam a mesma coisa sobre o mesmo tema? Então, se você parar para pensar e der atenção a esse passo a passo que eu dei, no prejuízo você não vai ficar, porque você vai comprar livros a menos. Novamente, invista em qualidade e não necessariamente em quantidade.